Olá, queridos alunos do curso de Letras. É um prazer enorme poder falar um pouco mais com vocês, mesmo que não presencialmente. Para quem não me conhece, eu sou Yara Alves, professora de História da África e Cultura Afro-Brasileira, disciplina do 7º período do curso de Letras. Eu cheguei recentemente ao ENG de Passos e, infelizmente, tivemos poucas aulas antes do início da pandemia do Covid-19 no Brasil. Por esse motivo, esse canal de comunicação se mostra muito importante, pois tem servido como um meio de interação durante o isolamento social, mas um caminho também para que vocês possam saber um pouco mais de nossas pesquisas, de nossas trajetórias acadêmicas. Nesse sentido, o objetivo desse vídeo é apresentar um pouco de minha trajetória como pesquisadora, expondo caminhos que fui trilhando dentro da antropologia, disciplina que me especializei a partir do mestrado. Vale ressaltar que eu sou formada em Ciências Sociais pela PUC-Minas e das 3 áreas do curso, Sociologia, Ciência Política e Antropologia, eu escolhi me especializar na última, realizando meu mestrado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP, também meu doutorado, que está em sua fase final. Nesse vídeo, proponho discutir um pouco sobre a etnografia, postura metodológica que nasce na antropologia e que se dissemina em outras áreas, dentre elas os estudos sobre educação. A escolha por esse tema se deve à importância que a escrita, essencial para vocês, estudantes de letras, toma em pesquisas etnográficas, uma vez que, em sentido estrito, a palavra significa grafia da cultura, ou de um modo mais elaborado, é um processo de escrita dos modos de vida de determinado grupo social. Bom, para guiar a exposição, eu pretendo dividir minha fala em 3 momentos distintos. O primeiro, uma exposição de minhas pesquisas. O segundo, sobre como a etnografia foi fundamental para elas. E o terceiro, sobre os usos mais amplos da etnografia e suas potencialidades para os estudos da área de educação, com o intuito de apontar possíveis pontes com pesquisas que podem ser realizadas por vocês, tanto no TCC quanto depois da conclusão do curso de letras, em outros momentos de pós-graduação. Sendo assim, vamos ao primeiro ponto, minha trajetória de pesquisa. De maneira geral, eu posso dizer que estou pesquisando uma grande temática desde 2009, com pequenas alterações nos recortes e na profundidade das abordagens ao longo desses 11 anos. Trata-se dos modos de vida das comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha, região nordeste do estado de Minas Gerais. Desde 2009, eu venho realizando trabalhos de campo ali, de forma mais prolongada, na comunidade quilombola Pinheiro e, mais recentemente, nas 3 comunidades vizinhas, Macuco, Gravatá e Mata 2, que são localidades rurais do mesmo município, o município de Minas Novas. Essas comunidades são comunidades tradicionais negras com histórico de ancestralidade ligado ao passado minerador da região, que é uma das regiões com maior número de comunidades quilombolas do estado e também do país. Ela é a 4ª região brasileira com maior número de comunidades quilombolas. Como eu disse anteriormente, eu realizo trabalho de campo nessas comunidades. Para ser mais clara, eu moro algum período de tempo em algumas casas dali. Principal forma da antropologia é fazer suas pesquisas. Esse período de convívio intenso com as pessoas que contribuem com as nossas pesquisas é fundamental para a nossa compreensão dos mais pequenos detalhes cotidianos, que nos fornecem pistas de processos sociais, culturais, comportamentais, políticos mais amplos. Portanto, a antropologia, que se dedica à compreensão das diversas formas de existir no mundo, tem o trabalho de campo como principal e mais clássico mecanismo de conhecimento sobre aqueles que constroem as realidades sociais que estamos pesquisando.
Claro que existem outras formas de fazer pesquisa em antropologia e eu posso apresentá-las para vocês em outro momento. Mas ainda é muito comum que as nossas pesquisas sejam realizadas a partir de uma interação intensa com os nossos interlocutores, que em grande maioria dos casos se tornam nossos amigos. Assim, a cena clássica do antropólogo e sua mochila, que percorre rodoviárias e estradas para passar boas temporadas em campo, ainda se constitui como uma das maneiras mais consagradas de elaborarmos nossas investigações. No meu caso, quando iniciei minhas pesquisas em Minas Novas, nunca tinha ido até o Vale do Jequitinhonha. Eu ouvia falar da região nos jornais e na TV como uma das porções mais pobres do estado, conhecida como Vale da Miséria ou Vale da Pobreza. Eu cheguei até ali por meio do projeto de extensão da PUC Minas, chamado Projeto Lições da Terra, no qual passávamos de 15 a 20 dias em comunidades tradicionais de todo o estado. Fui selecionada para a equipe de Minas Novas e parti de Belo Horizonte, juntamente com mais 2 colegas, levando o nome e os contatos telefônicos do presidente da associação local. Comigo, eu levava muita curiosidade, principalmente por ter sido avisada que a maioria das comunidades da região era habitada por mulheres, crianças e idosos durante parte considerável do ano, com massiva ausência de homens em idade ativa, os quais se empregavam em atividades de trabalho distantes em diversas regiões do país, e naquela época principalmente no corte de cana no interior de São Paulo. Antes mesmo de pisar em terras minas-novenses, me intrigava esse modo de vida gerido por mulheres, que eram chamadas pela mídia como viúvas de maridos vivos. Esse início, proporcionado pelo projeto de extensão, logo me atiçou curiosidades de outra ordem. E ainda em 2010, iniciei uma iniciação científica para investigar mais de perto as formas como as famílias da comunidade Pinheiro compreendiam os deslocamentos masculinos e, primordialmente, o que era ser viúva de marido vivo. Esse meu questionamento surgiu, antes de mais nada, por conta dos estereótipos que existem sobre a região e sobre essas mulheres, muitas vezes retratadas pela mídia como sofredoras que vivem à espera de seus maridos e da ajuda financeira dos mesmos, colocados como agentes principais da vida em família na região. Contudo, quanto mais eu convivia com as minhas amigas de Minas Novas, mais eu percebia que elas eram centrais para a continuidade das comunidades quilombolas, assim como pilares afetivos e emocionais dessas famílias. E foi essa a motivação para eu continuar estudando essas formas locais de construção de família no meu mestrado, no programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP. De 2013 a 2015, eu me dediquei ao estudo dessas famílias em movimento, marcada pelos trânsitos de homens e, a partir daquele momento também, de mulheres que passaram a se deslocar para atividades de cuidado doméstico em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Então, elas se empregavam ali como domésticas, diaristas, babás, cuidadoras de idosos. Isso alterou significativamente a forma como as famílias conduziam as suas atividades e, principalmente, a criação de seus filhos. Para estudar isso, novamente, eu morei com essas famílias em Minas Novas e também em suas moradias no interior de São Paulo. Como resultado da pesquisa de mestrado intitulada A Casa Raiz e o Voo de Suas Folhas, Casa, Movimento e Família entre os Moradores de Pinheiro, Minas Gerais, eu observei como a casa era central na constituição dessas famílias, que se deslocavam intensamente, mas retornavam com regularidade para essas comunidades e para suas casas, que ficavam aos cuidados de mulheres da família, que ali permaneciam, enquanto as outras se deslocavam para essas atividades de trabalho. A casa é entendida ali como uma raiz, porque eles acreditam que, tal como as árvores do cerrado, que é o bioma da região,
né? Essas raízes permanecem, apesar de toda a movimentação do tempo, né? Já que na região o tempo é dividido em tempo da seca e tempo das águas. E essa raiz permanece mesmo quando seus moradores saem para trabalhar, tal como as árvores da região, cujas raízes continuam vivas quando suas folhas caem, ganhando nova folhagem com a chegada da chuva. Essas casas também se renovam com o retorno regular de seus moradores no fim do ano. E o mais importante, elas só se tornam casas raízes por meio do trabalho das mulheres, mães, que ao longo dos anos vão realizando um longo processo de enraizamento da casa e de pertencimento dos filhos àquele espaço doméstico por meio da criação. A criança, que desde seu nascimento passa por uma série de rituais de pertencimento à sua casa, vai crescendo no ambiente doméstico com uma gama de ensinamentos sobre os jeitos e modos familiares, sobre como aquela família naquela casa se diferencia de outras e como isso deve ser utilizado no mundo. Ou seja, a casa raiz cria família e, nesse sentido, ela cria modos e jeitos que também são políticos. São modos de se posicionar, escolhas existenciais que ultrapassam o âmbito privado e são mobilizadas em ambientes públicos. Assim, a casa, que pode ser entendida como um local máximo de demonstração da intimidade da vida privada, também produz formas de agir no mundo, diferenças e moralidades que fazem política, baseada em proximidades e distanciamentos sociais. Dessa forma, ficava mais evidente para mim que as mulheres ocupavam um lugar central na vida dessas comunidades. Elas não eram apenas sofredoras à espera do marido ausente, como retratadas nos jornais. Elas faziam família, comunidade e produziam modos e jeitos familiares, que eram formas políticas de estar no mundo. Assim, a importância da etnografia foi central para eu desmistificar esses estereótipos e produzir materiais científicos que apontavam processos sociais mais amplos e muito mais complexos do que a simples categorização econômica, demográfica ou estatística dessas pessoas. A etnografia é alimentada por isso. É uma escrita que se mantém e se produz, na verdade, né? Ela é produzida a partir da vivência demorada com as pessoas, em diversos lugares e também instituições. Vivência que nos permite fugir de respostas rápidas e prontas, produzindo conhecimento derivado da prática e da observação. Assim, ao escrevermos um texto etnográfico, após esse tempo de vivência com os grupos sociais aos quais estudamos, transcrevemos mais do que padrões de comportamento ou reflexões teóricas. Deixamos as nossas disciplinas serem afetadas pelas nossas observações, desestabilizando não apenas o que a mídia produz, mas também o que a ciência estabelece como premissa. É nesse sentido que eu gostaria de apresentar brevemente essa postura metodológica a vocês, pensando que a produção científica é marcada pela reformulação, renovação e recriação de teorias. A etnografia se mostra como um excelente caminho para a produção de novidades, derivadas da empiria. Na antropologia, a etnografia é utilizada desde o começo da disciplina, sendo defendida inicialmente por Bronislaw Malinowski, antropólogo polonês que se dedicou a estruturar a importância do trabalho de campo delongado para uma escrita etnográfica que contemplasse uma série de detalhes da vida social de um determinado grupo. De lá para cá, a etnografia foi extensamente repensada, não apenas na antropologia. O campo da educação vem utilizando cada vez mais da etnografia e os resultados têm sido surpreendentes. Internacionalmente, podemos citar as pesquisas e as produções, por exemplo, de Elsie Rockwell, que vem refletindo sobre os
diversos usos da etnografia no campo da educação a partir das experiências mexicanas. No Brasil, pesquisadores da UFPB, da UFMG, da PUC-Minas, da Faculdade de Educação da USP também têm produzido materiais muito instigantes, além de outras universidades. Bom, essa foi uma tentativa de apresentar um pouco do que é etnografia para você.